Olá, pessoal. Então, aqui é a professora Giane. Vamos continuar aí com nossas aulas de Química Ambiental e hoje vamos falar sobre os processos que reduzem a acidez dos solos. Vamos começar, então, pelo primeiro processo. Vamos falar do intemperismo de cátions ácidos dos minerais silicatados. Bom, representei aqui para vocês um colóide de argila e observe o seguinte, que nas regiões de troca nós temos aí cátions trocáveis, cálcio, magnésio, alumínio. Bom, o que teremos? Vamos imaginar o seguinte, que se adicione, vamos adicionar mais prótons de hidrogênio à solução do solo, adicionando, tendo uma quantidade muito grande de prótons de hidrogênio na solução do solo, em contato com esse colóide, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar, esses cátions, que pode ser este aqui ou este cátion de magnésio. E aí, o que acontece? Deslocando esses cátions vão para a solução do solo. Então, esses cátions aqui, eles podem combinar com ânions, Então, eles são combináveis com ânions. Então, combinam com ânions. E ficam livres na solução do solo. Quando eles estão livres na solução do solo, eles podem ser perdidos, eles podem ser lixiviados, certo? E aí, o que nós teremos? Nós temos aí, que esses cátions, conforme a gente viu aqui, ficam liberados aí, são liberados aí na solução do solo. Bom, um exemplo desse processo, que a gente colocou aqui no início, então uma rocha silicatada reagindo aí, sendo na solução do solo reagindo com hidrogênio, vai formar aí um ácido ortossilícico e aqui estão, então, os cálcio na 2+, que ficam liberados na solução do solo. Esse é um dos processos, então, que faz com que se reduza a acidez do solo, certo? Um outro processo que reduz a acidez do solo é o acúmulo de cátions não ácidos quando nós temos uma situação específica, precipitação menor que evapotranspiração. Quando a gente tem essa situação, isso é muito comum em regiões áridas. Regiões áridas, isso é comum. Então, o que nós vamos ter aí nessas regiões? Tá bem? Então, nós temos lá os nossos cátions, ok? Que são trocáveis. Bom, eles acabam que não se hidrolisam, Então, vamos anotar aqui, não são hidrolizados. Se não são hidrolizados, não produzem H+, então eles se acumulam. Isso ocorre geralmente em solos onde o pH é 7 ou menor, em solos um pouco mais ácidos. Então, esse é um outro processo que reduz a acidez do solo, que são aqueles processos que produzem hidroxila, que consomem hidrogênio, tá bem? Um outro processo que a gente pode citar é a produção de ânions formadores de base. Por exemplo, o nosso CO3, 2-, e o nosso carbonato. Bom, então, o que acontece? A dissociação, desses elementos pode formar aqui um carbonato de cálcio, Então,
esses originam-se da dissociação da calcita, isso aqui é a calcita. Então, esses elementos aqui, que a gente destacou aqui, o carbonato, então, se dissociam da calcita, e o que vai acontecer? Vai liberar hidroxila. Então, libera hidroxilas, que é uma maneira, então, de reduzir a acidez do solo. Então, esses são ânions básicos, fontes de hidroxila. São ânions básicos, fontes de hidroxilas no solo, ou na solução do solo. Bom, o que mais nós podemos ter aí como um processo para reduzir a acidez do solo? A gente pode citar também o excesso de ânions absorvido pelas raízes das plantas. Como que isso acontece? Vamos fazer um modelinho aqui. Então, vamos supor que aqui estão as raízes das plantas. Então, essas plantas absorvem NO3, absorvem tanto, eles absorvem tanto esses ânions. Então, excesso de ânions, ficou um erro aqui, de ânions absorvidos pela planta, vai acabar expulsando, vai sair da planta os carbonatos, que são fontes de hidroxila. Então, absorve tanto NO3 que expulsa o carbonato aqui da planta. Bom, essa expulsão aqui vai ser uma fonte aí de hidroxila. Sempre que nós temos uma maior liberação de hidroxilas no solo, maior vai ser a alcalinidade. Então, se nós formos pegar um gráfico aqui, da questão da acidez e alcalinidade. Então, vamos pegar aqui uma zona neutra, aqui ácido e aqui alcalino. Então, aqui ficou, tentar escrever alcalino. Vamos resumir. Bom, quanto mais, para ser mais alcalino, mais hidroxila tem que ser liberado. Já um solo, a acidez no solo, teremos o seguinte: ele vai ser mais ácido quanto mais íons de hidrogênio nós tivermos. Então, quanto mais íons de hidrogênio tiver, então temos o seguinte aqui, quanto mais íons de hidrogênio, mais ácido é o solo. Quanto mais hidroxila, mais alcalino é o solo. Então, aqui a gente destacou aí os 4 processos que reduzem a acidez do solo, ou seja, os processos que produzem hidroxila e consomem íons de hidrogênio. Então, por hoje era só isso. Muito obrigada, um abraço a todos.